Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende que eu estiver a ver isto. Hoje, vamos falar sobre... Bem, antes de dizer sobre o que eu venho falar, este dia está a ser bastante difícil de se gravar, em especial porque houve aqui mais ou menos duas fases, esta é o começo da terceira, em que nas primeiras duas tentativas eu não sabia sobre o que falar. E basicamente isso aconteceu porque eu felizmente já tive a oportunidade de falar da grande maioria dos temas que eu queria falar e também tentar relacioná-los entre eles, e como depois também tento não passar muito do meu dia a pensar sobre aquilo que eu vou falar da reflexão diária, quero que seja algo assim mais natural, não muito artificial, tanto que é por isso também não escrevo scripts para os vídeos, e por isso e não só, mas pá, quando chega aqui à altura de gravar, tento pensar em algo que eu achei assim mais marcante do meu dia, de algum tipo de pensamento, ou de algum tipo de ideia, ou de algum tipo de experiência, seja do próprio dia, seja assim mais recente, que eu achei que seria gira de se falar. E pronto, hoje não me veio nenhuma à cabeça também, confesso que estive um bocado mais ocupado a pensar em algumas outras coisas, e portanto, nestas primeiras duas tentativas, tentei tentar explicar isto com mais épico que estou a dar agora, e ao mesmo tempo vou tentar arranjar algum tipo de tópico, e caso conseguisse arranjar na própria tentativa, excelente, convertia. Não consegui bem fazer tudo como queria, nem sequer remotamente nas primeiras duas, mas depois na terceira arranjei uma que é bastante gira, que basicamente era sobre uma tampa que eu levei e que quero falar sobre o assunto, mas sinto que ao mesmo tempo eu não consigo falar muito bem, porque o vídeo, basicamente uma história que se calhar devia te contar em 3 minutos, contei em 10. Mentira, contei em 15 e o tamanho do vídeo já estava demasiado grande na terceira e na quarta tentativa, e portanto nesta vou tentar contá-la, mas ao mesmo tempo não sei se tentar contá-la, vou tentar contar partes da história, que é um bocado mal conhecendo uma história só pelos pedaços, não é propriamente interessante, nem é propriamente útil, e depois eu também acabo por sentir um bocadinho mais tímido em relação, pronto, a ter levado uma tampa, mas acho que é bastante giro falar sobre isto, em principalmente porque ajuda a, creio eu, a demonstrar porque é que tem alguns dos valores que tem e porque é que os manifesta da forma que manifesta, valores estes e formas de manifestar que vocês conseguem ter acesso a e verem através dos vídeos. E pronto, dito isto, vou assim tentar contar um bocado a história de uma forma mais resumida, que vocês não sabem o quão mais resumida vai ser, porque ao fim e ao cabo não viram as outras tentativas, mas vou, à medida que estiver a contar a história, se calhar aproveitar para fazer ali algum tipo de comentário depois da história ter acontecido, ou seja, agora, com uma pessoa que está a relatar o passado, para vos mostrar coisas que eu sinto que tiveram a acontecer na altura e não estava tão atento, ou não estava atento ponto a elas, principalmente por estar a viver as coisas quase que assim com um grande tunnel vision nesse episódio. E depois vou tentar também no fim do vídeo fazer alguma espécie de, não quer dizer punchline, mas de algum tipo de conclusão que ajude sim a dar, a fazer a conversão de esta história para porque é que isto tem a ver com os tópicos e que eu abordo nos vídeos. E pronto, agora sim, bora lá. Então, basicamente eu tinha ido no centro comercial para comprar camisas, já sabia que havia lá uma loja que eu queria comprar algumas camisas daquela loja porque já as tinha visto lá antes e sabia que estavam com saldos, e portanto fui lá e fui comprar. Só que acabei por gastar mais tempo que eu queria nessa tal loja, e a caminho da mesma tinha encontrado na montra de uma outra loja uma camisa amarela, e eu por acaso nem sequer tinha nenhuma peça de roupa amarela, e portanto achei aquela bastante caricata e interessante a certo ponto por ter gostado. Não tenho nada contra a cor amarela, mas pronto, a nível de vestuário que pá, não me assiste, regra geral. Mas aquela camisa achei bastante gira, e portanto, quando estava a sair, já estava um bocadinho mais apressado e pensei comigo mesmo: bem, olha, eu nem sequer vou ver se tem ali uma também, eu vou direto à caixa, pode ser que saibam porque a loja era grande, mas não assim tanto, e vou perguntar diretamente se sabem se há uma também ou não. Então, vou à loja, a rapariga que me atendeu, olha para ali, de facto achei bastante gira, atraente, mais que gira, atraente, e pronto, eu a pensar comigo mesmo: but I digress, eu vim cá pela camisa. Então pergunto se é o meu tamanho e ela diz: ai, vendemos a última camisa desse tamanho ontem. E eu: foco no E pergunto: mas tem tamanho acima ou abaixo? Pode ser que me dê, que seja diferente de loja para loja, hopefully. E ela diz: acho que não, acho que, quer dizer,
acho que sim, acho que temos o acima. E pronto, dá-me o tamanho acima. E agora, eu a pensar, à medida que ele estava a acontecer, putz, acabei de derreter. What the fuck, acabei de derreter por ela. Por uma cena tão para foi. E pronto, ela lá me dá a camisa e eu a sorrir para mim mesmo e a pensar, que parvoíce, a sério que esta é a forma de ficar punk que me está a acontecer. Enfim, vou experimentar a camisa e confesso que não tive rigorosamente atento a quase nada da camisa, exceto ao colorinho que eu detestei. E ao preço também, não gostei muito, sinto que era demasiado exagerado. Mas não gostei nada do colorinho e pá, o que é certo é que eu estava ali nos provadores a pensar, bem, se eu não falhasse, se eu soubesse que ia correr impecavelmente, o que é que eu gostaria de fazer? Eu acho que eu gostaria de ter dito que gostei deste momento que tivemos, achei bastante adorável, fofo da parte dela e de ser bold até e perguntar-lhe se ela gostaria de algum dia destes, sei lá, ir beber um café, ir a um café, ir dar ali um passeio perto, porque até vi ali um parque perto do sítio onde foi. E era isto que eu faria se soubesse que não falharia, tipo YOLO. Só que, pronto, acabei por entregar a camisa, fui-me embora e estava já nas escadas a descer e penso comigo mesmo, man, you know what? Fuck it. Eu vou fazer lá acima e eu vou-lhe dizer isto. E vou lá acima, começo a sentir os nervos, a subir as escadas, ali todo nervoso, a sentir as coisas demasiado no momento e a pensar comigo, pá, que estupidez, é uma pessoa que nem sequer me conhece. Aí eu estou simplesmente a tentar criar aqui algum tipo de conexão e é verdade que, em especial, está a acontecer porque, acho bastante atraente e dois, sinto que foi algo tão espontâneo e ao mesmo tempo tão lindo que seria mal desperdiçar. Mas porquê que eu estou tão nervoso, meu? E lá vou e não queria levar uma tampa. E guess what? Ela está com uma colega de trabalho imediatamente ao lado e eu penso comigo mesmo, bem, espero não levar uma tampa, mas levar uma tampa e ainda por cima ter uma testemunha. Enfim, vir-me ter. Vou lá, já tinha reparado à medida que estava a entrar na loja e vou lá ao balcão que ela está lá e eu. Olha, tem uma coisa que se calhar um bocado estranha para dizer, mas pá, eu adorei o momento que tivemos há pouco. Acho que foi super adorável, foi super fofo da tua parte. E eu queria vir cá contar-te isso, agradecer por teres alegrado o meu dia, porque de facto fiz automaticamente ficar bastante feliz e alegre. E acho que é isso. E à medida que eu lhe estava a contar isto, ela começa a ficar vermelha, 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 carada, parecia um tomate. E eu acabei por inicialmente estar tímido por não querer levar uma tampa, mas depois é que eu próprio me senti um bocadinho, não foi de vergonha alheia, mas a timidez parece que da parte dela também se transferiu por Bluetooth e eu próprio também ainda fiquei mais tímido e pronto, acabei por bazar. E ao fim e ao cabo aquilo acabou por ser uma abordagem um bocado mais diplomática, onde eu tentei sim criar algum tipo de conexão, mas ao mesmo tempo não disse tudo aquilo que queria e que achava que devia ter dito, por também não querer levar uma tampa redonda. E estou-me a ir embora, desta vez já a caminho do carro, entro no carro e eu... Damos um neon double down, damos um triple down e vamos lá assim barrigar. Não, vá, bora, não vamos não. Isto já é demasiado, double down foi o suficiente, triple down não vale a pena. E lá estou a ir de carro para casa e penso, foda-se, desculpem a linguagem já agora, mas quer que isto seja o mais genuíno possível. Foda-se, pá, eu gostaria de ter dito, pá, mas já não vou para trás, já não vou voltar para trás, já é mesmo um exagero. O double down se calhar já foi esta aqui então. E depois fico a pensar sobre aquilo durante o resto da tarde. E nos dias a seguir também, ainda por cima contei este episódio a um amigo meu, que ele disse, foda-se, aos Angeles, me ganda cromo. E eu, pá, eu compreendo, eu, do teu ponto de vista também, se calhar tinha dito algo do género, ou pelo menos disse isto para mim próprio, do teu ponto de vista também teria dito algo do género. Mas, mano, aquilo pareceu-me certo a correr e valia a pena. Mesmo passando uma tampa redonda, valia a pena. E valeu a pena. O resultado não foi aquilo que eu estava, aquilo que eu desejava que acontecesse. Tal como vos disse, vamos estar numa tampa, mas sinto que ajudou imenso a despoltar imensas mudanças que vieram, quer a curto prazo, após esse episódio, e também a médio e longo prazo, sendo uma delas a criação do canal Crazy. E, perdão, de uma forma indireta, mas ao mesmo tempo não tão indireta quanto isso. E pá, penso comigo mesmo, olha, que se dane. Pode estar ali uma possível conexão que vale bastante a pena de se explorar, de arriscar, a certo ponto de arriscar, correr o risco de levar uma tampa redonda e fazer figura de urso, se é que se pode chamar isto de figura de urso,
E provavelmente só o estava a fazer por ser eu mesmo, se fosse outra pessoa, pelo contrário, ficava admirado. Uau, fico bastante contente por ti, por teres sido diferente e mesmo sabendo que podias levar uma tampa, teres dito aquilo que achavas que podias ter dito e teres tentado criar uma conexão. Bastante fixe, man, let's go. Mas pronto, para mim mesmo não estava a ser assim tão bom supporter. E o que acabei por fazer foi, depois quando voltei a ir a esse centro comercial, passado para aí uns 3 ou 4 dias, fui à loja tentar acabar aquilo que não tinha acabado, que era ter-lhe convidado para irmos beber um café, irmos passear, whatever, o que fosse, para nos podermos conhecer um bocadinho, sem ser ali, porque ela ainda por cima estava a trabalhar. E quando fui lá à loja, ela não estava lá e estava um colega e eu, bem, olha, que se dane. Contei-lhe a história, ele achou a história engraçada e disse, sim, eu já sei quem é que é. Ela não está cá hoje, mas eu acho que ela vem neste próximo dia da semana. E eu, ok, acho que consigo vir, olha, venho e, olha, seja o que for. Mas eu acho que ela tem namorado. E eu, enfim, tenho que ir na mesma porque pode ser que haja ali algo bom. Enfim, copium total. E acabei por ir, passar alguns dias e a pensar sobre o momento, a pensar sobre, antecipar cenários, querer me preparar ao máximo até certo ponto. E o que acontece? Quando eu entro na loja, a sentir outra vez o nervosismo, vejo que ela do outro lado já não estava corada nela e estava assim um bocadinho mais, tipo, sentia-se estava um bocadinho mais fechado. E eu, pronto, provavelmente tem namorado. E eu, bem, ao menos, já que já vim até aqui, faço aquilo que achava que devia de fazer. Ou que queria ter feito, aliás. E acabei por perguntar e ela disse, não tenho namorado. E eu, ok, olha, obrigado na mesma. E pronto, olha, o resto um bom dia. Tchau. E obrigado pelo momento. Momento, aquele outro momento. Do E, o que eu vos posso dizer agora? Fiquei assim triste, a certo ponto, um bocadinho desapontado. Preferia ter dito logo tudo. Se soubesse já tinha namorado, ao menos tinha sido honesto, tinha partilhado. E era ainda mais tranquilo, sabem? Não é como se fosse derrota garantida, mas era de gente tipo, ok, isto é mesmo apenas uma oportunidade para eu ser genuíno, autêntico e tentar criar uma conexão. E ao passo que o outro estava a tentar criar uma conexão, mas também com expectativas de, uau, como é que ela seria, tentar imaginar as coisas muito mais à frente e não estar a viver um momento com mais calma, ok? E o que eu vos posso dizer de lições desse episódio é que, no que diz respeito à confiança, é sim uma atitude, mas é algo que só é reforçado quanto mais nós nos pormos a essas situações nas quais nós, se calhar, não nos sentimos tão à vontade com as nossas capacidades ou com aquilo que achamos que vai acontecer, mas ainda assim, o entusiasmo que temos por querer alcançar aquilo que queremos alcançar e por queremos que aconteça, aquilo que queremos que aconteça, supera o nosso receio de rejeição, de incompreensão, do que quer que seja. E temos que aparecer, temos que dar a cara, temos que continuar a tentar as vezes que forem necessárias. Ok, neste episódio uma vez claramente foi necessário, mas a nível mais abstrato, quantas mais vezes fizer, quantas mais tampas eu levasse, mais à vontade estaria com simplesmente tentar criar conexões. E se em alguma delas de facto reparasse que fosse recíproco, excelente, mas não era de todo o objetivo principal, pelo contrário, era um bónus giro, mas um bónus ao fim e ao cabo. E no que diz respeito a tentarmos algumas outras coisas relacionadas com hobbies, também algumas relações profissionais, sociais, etc. É muito disso. Sejam autênticos. Se for para vos aceitar, aceitem-vos como são. E se for para vos rejeitar, também rejeitem-vos pelo aquilo que são, ok? Porque ao menos conseguem perceber que daquele lado, não dá para criar uma conexão neste tipo de contexto que temos. E, portanto, seguimos ambos o nosso caminho, que é bastante fixe na mesma, e acabamos por explorar uma tentativa, porque depois acabamos por nos arrepender muito mais, que essa é uma das outras coisas, mais daquilo que não fazemos do que daquilo que fazemos, ok? Porque depois reparamos que quando fazemos e não corre bem, provavelmente o não correr bem é um cenário a médio e longo prazo tão mais trivial que o que achávamos que era no momento. E eu acho que isto ajudou-me imenso. Não vou ter tempo, já vai em quase 15 minutos. Infelizmente vou ter que acabar o vídeo antes dos 15 minutos. Mas, porque o YouTube depois tem aqui problemas. Mas o que eu quero dizer é que estejam mais à vontade a levar rejeições e seja mesmo a nível amoroso, seja a nível profissional, o que for, sejam autênticos, falem aquilo que vos vai na gana, com juízo, como é óbvio, e acreditem em vocês, ok? Faz uma grande diferença na delivery e às vezes a forma como dizemos as coisas é muito mais importante do que aquilo que dizemos, as palavras em si, ok? Acho que não é surpresa para ninguém. E acabam por também ter momentos muito mais agradáveis, mas pronto, tenho que despechar, é isso. Eu gostava de ter falado mais, mas não dá. Até à próxima.
Fui. Obrigado.